Se levantou e pensou: eu me livrarei, como sempre. Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado. O espírito do Senhor saiu de Saul e um espírito mau, mandado por Deus, começou a atormentá-lo. Assim Sansão pecou contra Deus, desobedeceu a ordem de Deus, e Deus tirou o Espírito Santo dele, tirou a unção dele. E o que era Sansão sem a unção de Deus? Nada. Toda a força de Sansão se deu em nada. E Sansão foi derrotado pelos inimigos, porque desobedeceu Deus. Era ungido, nazireu, escolhido, separado do pecado do mundo, para a missão que Deus confiou, que era proteger o povo de Israel. Um juiz. A maior força que já existiu foi Sansão. Toda essa força, por causa de desobediência, foi perdida. E ele foi derrotado por sua desobediência a Deus. Perdeu a unção. Aquele que foi ungido, escolhido, perdeu a unção. Perdeu tudo que ele tinha. Por causa de quê? De uma mulher. Mulher errada. O homem se envolveu com uma mulher errada, colocando Deus de lado. Esqueceu de Deus por causa de uma mulher errada. Sansão perdeu tudo, perdeu a unção de Deus, o propósito de Deus, perdeu temor, ele perdeu o temor ao Senhor, por causa de uma mulher, ele perdeu o temor ao Senhor, perdeu o amor ao Senhor. E com isso, Deus tirou o seu espírito de Sansão, e ele ficou nas mãos do inimigo e foi morto. Saul foi ungido rei, mas desobedeceu Deus, perdeu o temor a Deus, por causa da ganância, por causa da soberba e do orgulho, do ódio e da inveja. Perdeu tudo por causa do ódio que ele sentia por Davi, da inveja que ele sentia de Davi, das maldades que ele cometia contra o povo. Perdeu o Espírito do Senhor por causa da desobediência. Quando Deus disse, vá e faça, ele disse, eu não farei, vou fazer desse jeito. Por quê? Porque do meu jeito é o correto. Creio que o Senhor vai se agradar disso que estou fazendo. Muitas vezes os homens perdem tudo por confiar na sua própria força e na sua própria inteligência. Saul pecou contra Deus quando desobedeceu e perdeu temor ao Senhor. E Deus tirou o espírito dele e ele foi morto. Aquele que era ungido, escolhido por Deus, se tornou um criminoso por desobedecer a Deus e fazer maldades contra o povo. Perdeu a unção, perdeu o Espírito Santo. Então, Sansão foi ungido e Saul foi ungido. Mas Deus ungiu, mas Deus tirou o espírito deles por causa do pecado. Você pode ser ungido, mas se você não obedecer mais a Deus, ele vem e tira o espírito e o poder dele. E sem o espírito de Deus, você não é nada. Você pode ter o cargo que for, o dinheiro que for, o título que for. Mas sem o Espírito Santo, sem a unção de Deus, você não faz nada. Pela sua própria força, você será destruído, derrotado, destronado, envergonhado. Você perderá tudo, como Sansão perdeu e Saul perdeu. Eram ungidos, mas por desobedecer a Deus, foram mortos. O mesmo Deus que dá honra é aquele mesmo que derruba. Quanto maior e mais alto você chega com a unção de Deus, você cai. A queda é maior quando você desobedece. Você é honrado com a unção de Deus e sobe alto. Mas a queda é ainda maior quando você desobedece. Então você que é ungido, escolhido do Senhor, não desobedeça, não perca o temor a Deus e não perca o primeiro amor. Ou você será envergonhado, destruído e condenado, como Saul e Sansão perderam tudo, porque perderam primeiro o amor por Deus, o temor e a obediência àquele que é dono de todo o poder, de toda a honra e de toda a glória, o Senhor. O que mais eu tenho visto são pessoas que se dizem ungidos sem a unção de Deus. O que mais eu tenho visto é pessoas exercendo cargos em lugares, mas que não têm a unção de Deus. Ou não foram ungidos nunca por Deus, foram colocados por homens, foram colocados por pessoas, ou eles tiveram a unção um dia e perderam, como Saul e Sansão perdeu a unção de Deus e ficou só com a coroa, só com o título. Às vezes, tem muitas pessoas aí com títulos, coroas, lideranças, mas não tem a unção de Deus. Não tem a unção de Deus. Quem não tem a unção de Deus não é ungido. Para ser ungido, você precisa da unção de Deus. Para ser ungido, você precisa ter o Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, você não é ungido.